Olá, leitores da Bíblia, bem-vindos ao dia 274. Eu sou a Tati Camargo, do Mulheres com Fé, e juntos estamos lendo a Bíblia por completo, com apenas 15 minutos por dia, mais alguns minutos adicionais para o mini estudo bíblico. Hoje vamos começar o Novo Testamento. Isso significa que nós já lemos no Velho Testamento todos os livros e isso também significa que nós lemos 77% da Palavra de Deus. Isso é uma bênção, uma alegria muito grande. Você que está comigo nesta jornada desde o início e que possamos continuar firmes. Também sei que muitas pessoas vão começar hoje o Novo Testamento. E você é super bem-vindo, tenho certeza que o Senhor, Ele tem grandes coisas para nos revelar através do Teu Espírito Santo. As nossas leituras que queremos fazer no Novo Testamento. Cristo Jesus é a nossa esperança e isso nos traz muita alegria para o nosso coração. Todos os áudios estão disponíveis no YouTube e também no Spotify, no podcast do Spotify. Os links estão disponíveis no Linktree da bio do mulherescomfé.oficial. Se você ainda não é seguidor das nossas plataformas digitais, no Instagram, no YouTube e no Spotify, faça isso hoje mesmo. Comece a nos seguir, compartilhe. E tenho certeza que vamos abençoar muitas vidas, muitos familiares, muitos amigos, pessoas próximas de nós com a palavra de Deus. Também temos disponível o grupo no Telegram para os leitores da Bíblia. Ali eu sempre compartilho vídeos, principalmente resumos dos livros que concluímos e são recursos disponíveis para te ajudar nessa caminhada da leitura da Bíblia. Para aqueles que já estão nos acompanhando na leitura bíblica, sabe que a leitura que eu faço é através do método cronológico, na ordem que os eventos foram acontecendo. O Novo Testamento vai ser a mesma coisa, vai ser pelo método cronológico. Então, hoje nós vamos ler Lucas capítulo 1 e João capítulo 1. No final da leitura, eu sempre compartilho um mini estudo bíblico para ficar um pouco mais claro o que nós lemos. Antes de começarmos a leitura, vamos fazer a nossa oração. Amado Pai, querido Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, nós te agradecemos, Pai, por mais uma oportunidade de estarmos vivos, de estarmos na Tua presença, de estarmos, Pai, lendo a Tua palavra para te conhecer mais, para conhecer aquilo que o Senhor gosta, aquilo que motiva o Teu coração, aquilo que o Senhor não gosta, que através da leitura de hoje, Pai, nós possamos compreender a revelação da Tua palavra para as nossas vidas. Pedimos para que o Teu Espírito Santo nos dê entendimento, nos dê compreensão, nos dê sabedoria, Pai, para que nós possamos estar no centro da Tua vontade, Senhor. Que hoje nós possamos aprender algo novo sobre o Senhor, como nós nunca aprendemos antes, e que possamos Te amar mais através dessa leitura. Nós Te agradecemos pela leitura do Antigo Testamento, que foi uma bênção para nós, Senhor Deus, e nós Te agradecemos de estarmos agora, Pai, nesta nova jornada com o Novo Testamento. E nós estamos muito felizes de estarmos aqui, Senhor Deus, na Tua presença, para aprendermos mais sobre Ti. Muito obrigado por essa oportunidade, abençoe todas as pessoas que estão ouvindo a Tua palavra. O Senhor conhece cada família, que o Senhor alcance cada coração e que a Tua palavra, Pai, seja internalizada em nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Lucas capítulo 1. Introdução. Muitos já se dedicaram a elaborar um relato dos fatos que se cumpriram entre nós, conforme nos foram transmitidos por aqueles que desde o início foram testemunhas oculares e servos da palavra. Eu mesmo investiguei tudo cuidadosamente desde o começo e decidi escrever-te um relato ordenado, ó excelentíssimo Teófilo, para que tenhas a certeza das coisas que te foram ensinadas. O nascimento de João Batista é predito.
No tempo de Herodes, rei da Judéia, havia um sacerdote chamado Zacarias, que pertencia ao grupo sacerdotal de Abias. Isabel, sua mulher, também era descendente de Arão. Ambos eram justos aos olhos de Deus, obedecendo de modo irrepreensível a todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Mas eles não tinham filhos, porque Isabel era estéril e ambos eram de idade avançada. Certa vez, estando de serviço o seu grupo, Zacarias estava servindo como sacerdote diante de Deus. Ele foi escolhido por sorteio, de acordo com o costume do sacerdócio, para entrar no santuário do Senhor e oferecer incenso. O povo todo estava orando do lado de fora. Então, um anjo do Senhor apareceu a Zacarias à direita do altar do incenso. Quando Zacarias ouviu, perturbou-se e foi dominado pelo medo. Mas o anjo lhe disse: Não tenha medo, Zacarias. Sua oração foi ouvida. Isabel, sua mulher, lhe dará um filho e você lhe dará o nome de João. Ele será motivo de prazer e de alegria para você, e muitos se alegrarão por causa do nascimento dele, pois será grande aos olhos do Senhor. Ele nunca tomará vinho nem bebida fermentada, e será cheio do Espírito Santo desde antes do seu nascimento. Fará retornar muitos dentre o povo de Israel ao Senhor, o seu Deus. Irá diante do Senhor no espírito e no poder de Elias, para fazer voltar o coração dos seus pais a seus filhos e os desobedientes à sabedoria dos justos, para deixar um povo preparado para o Senhor. Zacarias perguntou ao anjo: Como posso ter certeza disso? Eu sou velho e minha mulher é de idade avançada. O anjo respondeu: Sou Gabriel, o que está sempre na presença de Deus. Fui enviado para lhe transmitir estas boas novas. Agora você ficará mudo, não poderá falar até o dia em que isso acontecer, porque não acreditou em minhas palavras que se cumprirão no tempo oportuno. Enquanto isso, o povo esperava por Zacarias, estranhando sua demora no santuário. Quando saiu, não conseguia falar nada. O povo percebeu, então, que ele tivera uma visão no santuário. Zacarias fazia sinais para eles, mas permanecia mudo. Quando se completou o seu período de serviço, ele voltou para casa. Depois disso, Isabel, sua mulher, engravidou e durante 5 meses não saiu de casa. E ela dizia: Isto é obra do Senhor. Agora ele olhou para mim favoravelmente para desfazer a minha humilhação perante o povo. O nascimento de Jesus é predito. No 6º mês, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, cidade da Galileia, a uma virgem prometida em casamento a certo homem chamado José, descendente de Davi. O nome da virgem era Maria. O anjo, aproximando-se dela, disse: Alegre-se, agraciada, o Senhor está com você. Maria ficou perturbada com essas palavras, pensando no que poderia significar esta saudação. Mas o anjo lhe disse: Não tenha medo, Maria, você foi agraciada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz um filho e lhe porá o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi, e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. Seu reino jamais terá fim. Perguntou Maria ao anjo: Como acontecerá isso se sou virgem? O anjo respondeu: O Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, sua parenta, terá um filho na velhice. Aquela que diziam ser estéril já está em seu 6º mês de gestação, pois nada é impossível para Deus. Respondeu Maria: Sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Então o anjo a deixou. Maria visita Isabel. Naqueles dias, Maria preparou-se e foi depressa para uma cidade da região montanhosa da Judéia, onde entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, o bebê agitou-se em seu ventre, e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Em alta voz exclamou: Bendita é você entre as mulheres, e bendito é o filho que você dará à luz. Mas por que sou tão agraciada ao ponto de me visitar a mãe do meu Senhor?
Logo que a sua saudação chegou aos meus ouvidos, o bebê que está em meu ventre agitou-se de alegria. Feliz é aquela que creu que se cumprirá aquilo que o Senhor lhe disse. O cântico de Maria. Então disse Maria: minha alma engrandece ao Senhor e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, pois atentou para a humildade da sua serva. De agora em diante, todas as gerações me chamarão bem-aventurada, pois o Poderoso fez grandes coisas em meu favor. Santo é o seu nome. A sua misericórdia estende-se aos que o temem, de geração em geração. Ele realizou poderosos feitos em seu braço, dispersou os que são soberbos no mais íntimo do coração. Derrubou governantes dos seus tronos, mas exaltou os humildes. Encheu de coisas boas os famintos, mas despediu de mãos vazias os ricos. Ajudou a seu servo Israel, lembrando-se da sua misericórdia, para com Abraão e seus descendentes para sempre, como disseram os nossos antepassados. Maria ficou com Isabel cerca de 3 meses e depois voltou para casa. O nascimento de João Batista. Ao se completar o tempo de Isabel dar à luz, ela teve um filho. Seus vizinhos e parentes ouviram falar da grande misericórdia que o Senhor lhe havia demonstrado e se alegraram com ela. No 8º dia foram circuncidar o menino e queriam dar-lhe o nome do pai, Zacarias. Mas sua mãe tomou a palavra e disse: não, ele será chamado João. Disseram-lhe: você não tem nenhum parente com esse nome. Então fizeram sinais ao pai do menino, para saber como queria que a criança se chamasse. Ele pediu uma tabuinha e, para admiração de todos, ele escreveu: o nome dele é João. Imediatamente sua boca se abriu, sua língua se soltou e ele começou a falar, louvando a Deus. Todos os vizinhos ficaram cheios de temor e por toda a região montanhosa da Judéia se falava sobre essas coisas. Todos os que ouviram falar disso perguntavam: o que vai ser este menino? Pois a mão do Senhor estava com ele. O cântico de Zacarias. Seu pai Zacarias foi cheio do Espírito Santo e profetizou: louvado seja o Senhor, o Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo. Ele promoveu poderosa salvação para nós na linhagem do seu servo Davi, como falara pelos seus santos profetas na antiguidade, salvando-nos dos nossos inimigos e da mão de todos os que nos odeiam, para mostrar sua misericórdia aos nossos antepassados e lembrar sua santa aliança, o juramento que fez ao nosso pai Abraão, resgatar-nos da mão dos nossos inimigos para servirmos sem medo, em santidade e justiça diante dele todos os nossos dias. E você, menino, será chamado profeta do Altíssimo, pois irá adiante do Senhor para lhe preparar o caminho, para dar ao seu povo o conhecimento da salvação mediante o perdão dos seus pecados, por causa das ternas misericórdias de nosso Deus, pelas quais do alto nos visitará o sol nascente, para brilhar sobre aqueles que estão vivendo nas trevas e na sombra da morte, e guiar nossos pés no caminho da paz. E o menino crescia e se fortalecia em espírito, e viveu no deserto, até aparecer publicamente a Israel. João capítulo 1. A palavra tornou-se carne. No princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas e as trevas não a derrotaram. Surgiu um homem enviado por Deus, chamado João. Ele veio como testemunha para testificar acerca da luz, a fim de que por meio dele todos os homens crescem. Ele próprio não era a luz, mas veio como testemunha da luz. Estava chegando ao mundo a verdadeira luz, que ilumina todos os homens. Aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Veio para que era seu, mas os seus não o receberam. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem
filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Aquele que a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, a glória como do unigênito, vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. João dá testemunho dele. Ele exclama: este é aquele de quem eu falei. Aquele que vem depois de mim é superior a mim, porque já existia antes de mim. Todos recebemos da sua plenitude graça sobre graça, pois a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito, que está junto do Pai, o tornou conhecido. João Batista nega ser ele o Cristo. Este foi o testemunho de João quando os judeus de Jerusalém enviaram sacerdotes e levitas para lhe perguntarem quem ele era. Ele confessou e não negou. Declarou abertamente: não sou o Cristo. Então eles perguntaram: então quem é você? É Elias? Ele disse: não sou. É o profeta? Ele respondeu: não. Finalmente perguntaram: quem é você? Dê-nos uma resposta, para que a levemos àqueles que nos enviaram. Que diz você acerca de si próprio? João respondeu com as palavras do profeta Isaías: eu sou a voz do que clama no deserto. Faça um caminho reto para o Senhor. Alguns fariseus que tinham sido enviados interrogaram-no: então por que você batiza se não é Cristo, nem Elias, nem o profeta? Respondeu João: eu batizo com água, mas entre vocês está alguém que vocês não conhecem. Ele é aquele que vem depois de mim. Eu não sou digno de desamarrar as correias de suas sandálias. Tudo isso aconteceu em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. Jesus, o Cordeiro de Deus. No dia seguinte, João viu Jesus aproximando-se e disse: vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é aquele a quem eu me referi, quando disser: vem depois de mim, um homem que é superior a mim, porque já existia antes de mim. Eu mesmo não o conhecia, mas por isso é que vim batizando com água, para que ele viesse a ser revelado a Israel. Então João deu o seguinte testemunho: eu vi o Espírito descer dos céus como pomba e permanecer sobre ele. Eu não o teria reconhecido, se aquele que me enviou para batizar com água não tivesse me dito: aquele sobre quem você vir o Espírito descer e permanecer, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Eu vi e testifico que este é o Filho de Deus. Os primeiros discípulos de Jesus. No dia seguinte, João estava ali novamente com 2 dos seus discípulos. Quando viu Jesus passando, disse: vejam, é o Cordeiro de Deus. Ouvindo-o dizer isso, os 2 discípulos seguiram Jesus. Voltando-se e vendo Jesus que os 2 o seguiam, perguntou-lhes: o que vocês querem? Eles disseram: Rabi, que significa mestre, onde estás hospedado? Respondeu ele: venham e verão. Então foram. Por volta das 4 horas da tarde, viram onde ele estava hospedado e passaram com ele aquele dia. André, irmão de Simão Pedro, era um dos 2 que tinham ouvido o que João dissera e que haviam seguido Jesus. O primeiro que ele encontrou foi Simão, seu irmão, e lhe disse: achamos o Messias, isto é, o Cristo, e o levou a Jesus. Jesus olhou para ele e disse: você é Simão, filho de João, será chamado Cefas, que traduzido é Pedro. Jesus chama Filipe e Natanael. No dia seguinte, Jesus decidiu partir para a Galiléia. Quando encontrou Filipe, disse-lhe: siga-me. Filipe, como André e Pedro, era da cidade de Betsaida. Filipe encontrou Natanael e lhe disse: achamos aquele sobre quem Moisés escreveu na lei e a respeito de quem os profetas também escreveram, Jesus de Nazaré, filho de José. Perguntou Natanael: Nazaré? Pode vir alguma coisa boa de lá? Disse Filipe: venha e veja. Ao ver Natanael se aproximando, disse Jesus: aí está um verdadeiro israelita, em quem não há falsidade. Perguntou Natanael:
de onde me conheces? Jesus respondeu: eu o vi quando você estava debaixo da figueira, antes de Filipe o chamar. Então Natanael declarou: Mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus disse: Você crê? Porque eu disse que eu vi você debaixo da figueira. Você verá coisas maiores do que essa. E então acrescentou: Digo-lhes a verdade, vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Amém. Mini estudo bíblico. Começando com Lucas. O livro de Lucas é uma obra fundamental do Novo Testamento, oferecendo uma narrativa detalhada da vida, ministério, morte e ressurreição de Jesus Cristo. O autor, um médico de formação, mostra uma preocupação especial pelos marginalizados, enfermos e pecadores, enfatizando a inclusividade do Evangelho. Ao lado dos outros evangelhos, Lucas contribui com perspectivas únicas sobre a vida de Jesus, complementando as narrativas de Mateus, Marcos e João e oferecendo aos leitores um entendimento mais completo do significado de sua mensagem e obra. O livro de Lucas é tradicionalmente atribuído a Lucas, um companheiro de Paulo e médico de profissão, como indicado em Colossenses 4,14. Esta atribuição é apoiada pelos escritos dos pais da igreja primitiva, como Irineu, Tertuliano e Orígenes. Lucas é o único autor gentil do Novo Testamento, o que se reflete em sua perspectiva do Evangelho. Sua proximidade com Paulo lhe proporcionou acesso único a testemunhas dos eventos da vida de Jesus, além de uma compreensão profunda do contexto e das implicações do cristianismo primitivo. Lucas também é acreditado como o autor de Atos dos Apóstolos, o que forma um trabalho em duas partes como o Evangelho que leva seu nome. Esta obra dupla abrange não apenas a vida e ministério de Jesus, mas também os primeiros anos da igreja cristã, oferecendo uma continuidade narrativa que vai da ascensão de Jesus à propagação do Evangelho pelo mundo mediterrâneo. Lucas escreve em um período pós-paulino, após a morte de Paulo, e seu público-alvo parece ser uma comunidade cristã gentia, possivelmente localizada em Antioquia. Seu objetivo é reforçar a fé dessa comunidade, apresentando uma narrativa ordenada e detalhada da vida de Jesus. Lucas 1 é um dos capítulos mais extraordinários do Evangelho. Ao ler esse texto, nós podemos perceber como Deus age nos detalhes, mesmo em tempos de silêncio e espera. A chegada de João Batista e o anúncio do Messias revelam que o plano de Deus segue inabalável, por mais que o povo não enxergasse isso na superfície. Aqui podemos aprender que o impossível não é obstáculo para Deus e que as suas promessas sempre se cumprem, como também já lemos em Gênesis 18, na história de Sara. O Evangelho de Lucas foi escrito entre 60 e 70 depois de Cristo, tendo como público principal os gentios, e especialmente um homem chamado Teófilo, a quem o texto é dedicado. Lucas escreve de uma forma ordenada e investigativa, algo esperado de um médico e historiador detalhista. Sua intenção é apresentar a história de Jesus com segurança e clareza. O ambiente histórico deste capítulo remonta ao período de Herodes, rei da Judéia, um tempo marcado por tensão política e ausência de profecias, conhecido como os 400 anos de silêncio entre o Antigo e o Novo Testamento. Lucas 1 inaugura o cumprimento visível do plano de salvação prometido desde o Antigo Testamento. Alguns estudiosos destacam que o nascimento de João Batista e o anúncio de Jesus revelam o início da restauração espiritual de Israel, cumprindo o que os profetas, como Isaías, haviam anunciado. Inclusive, o próprio cântico de Zacarias vai ecoar promessas feitas desde Gênesis 12. O capítulo se divide em 4 momentos principais que revelam o agir de Deus e a preparação para o nascimento do Salvador. Lucas começa afirmando que se dedicou a escrever um relato ordenado para que Teófilo e todos os leitores tenham certeza das coisas ensinadas.
Diferente dos relatos mitológicos, o Evangelho se baseia em testemunhos oculares e acontecimentos históricos. Isso nos lembra que a nossa fé tem fundamento seguro, assim como o apóstolo Pedro também afirma em 2 Pedro 1,16. Zacarias e Isabel, mesmo sendo justos diante de Deus, enfrentavam a tristeza da esterilidade, algo culturalmente visto como vergonha. Porém, Deus não se esqueceu deles. Durante o serviço sacerdotal de Zacarias no templo, o anjo Gabriel anuncia o nascimento de João, que seria o precursor do Messias. O anjo declara que João seria cheio do Espírito Santo desde o ventre e que faria voltar o coração dos pais aos seus filhos. Versículo 17, cumprindo a profecia de Malaquias, capítulo 4, que nós já lemos, os versículos 5 e 6. Mesmo diante da visita angelical, Zacarias duvida e por isso fica temporariamente mudo. Este detalhe nos ensina que, às vezes, mesmo sendo temente a Deus, a gente pode se deixar levar pela incredulidade, mas o plano do Senhor segue adiante. 6 meses depois, o anjo Gabriel é enviado a Maria, uma jovem virgem prometida a José. A saudação "Alegre-se, agraciada, o Senhor está com você", lá no versículo 28, mostra que Maria havia sido escolhida para um propósito grandioso. Ela conceberia pelo Espírito Santo e daria à luz o Filho do Altíssimo, cujo reino não teria fim, em cumprimento à promessa feita a Davi em 2 Samuel 7, os versículos 12 e 13, conforme nós lemos. Mesmo sem entender todos os detalhes, Maria responde com fé e submissão. Sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Isso nos ensina que podemos confiar em Deus, mesmo quando o caminho parece incerto. Maria então visita Isabel e, ao ouvir a saudação, o bebê em seu ventre salta de alegria. Isabel, cheia do Espírito Santo, reconhece que Maria carrega o Salvador e a chama de bendita entre as mulheres. Neste encontro, vemos o agir do Espírito Santo e o cumprimento das promessas messiânicas, conforme Deus havia declarado em Isaías capítulo 7, versículo 14. O cântico de Maria revela sua compreensão da fidelidade e poder de Deus. Ela declara: derrubou governantes dos seus tronos, mas exaltou os humildes. Assim como Deus havia agido no passado, ele agora age de forma definitiva, trazendo o Salvador. O nascimento de João Batista ocorre conforme o anjo havia predito, contra a expectativa dos parentes, e o menino recebe o nome João, conforme a ordem divina. No mesmo instante, Zacarias volta a falar e louva a Deus. Seu cântico exalta o Deus que visitou e redimiu seu povo, versículo 68, e revela a esperança messiânica. O termo chifre de salvação, no versículo 69, aponta para o poder e autoridade do Messias, como já simbolizado no Antigo Testamento, inclusive no Salmo 132, versículo 17. Zacarias profetiza que seu filho seria profeta do Altíssimo e prepararia o caminho para o Senhor, cumprindo o que está escrito em Isaías 40, versículo 3. O capítulo encerra afirmando que João crescia no deserto, se fortalecendo em espírito até o tempo da sua apresentação pública a Israel. Mesmo em tempos de silêncio e espera, Deus sempre está agindo. Amém. O Evangelho de João. Ele é diferenciado dos demais por conta da profundidade espiritual e pelos temas teológicos. Nos convida a conhecer Jesus Cristo de uma forma mais íntima e transformadora. Ao nos debruçarmos sobre essas páginas do livro de João, nós somos chamados a compreender quem é Jesus e o que ele fez e como as suas ações e palavras nos afetam hoje. O autor do Evangelho de João é amplamente aceito como sendo João apóstolo, também conhecido como discípulo amado. João 13, 23. João, filho de Zebedeu e irmão de Tiago, era um dos pescadores chamado por Jesus para serem pescadores de homens. Ele estava entre os discípulos mais próximos de Jesus e foi testemunha ocular de muitos eventos importantes do ministério de Jesus. A data da composição deste evangelho é geralmente situada entre 85 e 95 depois de Cristo. Esse período posterior à destruição
do Templo de Jerusalém. Acredita-se que ele tenha sido escrito na cidade de Éfeso, onde passou seus últimos anos. O propósito do Evangelho de João é claramente declarado no capítulo 20, versículo 31. Mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenham vida em seu nome. João escreveu com a intenção de apresentar Jesus como o Messias e o Filho de Deus, para que seus leitores pudessem acreditar e, através dessa fé, encontrar a vida eterna. João capítulo 1 é uma das passagens mais profundas e gloriosas de toda a Bíblia. Ele não começa falando do nascimento de Jesus ou de sua genealogia, mas da eternidade e da divindade do Verbo. João vai direto ao ponto. Jesus é Deus, o Criador, a fonte de toda a vida e luz. Esse capítulo inaugura o quarto evangelho, revelando que Cristo realmente é. Ao mesmo tempo, mostra o início do ministério de Jesus, a apresentação de João Batista e o chamado dos primeiros discípulos. No versículo 1, no princípio era aquele que é a palavra, ele estava com Deus e era Deus. Aqui João conecta Jesus à criação, usando as mesmas palavras de Gênesis 1, versículo 1. Isso revela que Cristo é eterno, distinto do Pai, mas plenamente Deus. João afirma que todas as coisas foram feitas por meio do Verbo e que nele estava a vida e a luz dos homens. Essa luz resplandece nas trevas e as trevas não a derrotaram. A seguir, João apresenta o ministério de João Batista, o precursor de Cristo. Ele veio para preparar o caminho, mas não era luz. A verdadeira luz estava chegando ao mundo. O texto ressalta a tragédia da rejeição. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Apesar disso, os que o receberam foram feitos filhos de Deus. O ápice está no versículo 14. Aquele que a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Jesus, o Verbo eterno, se fez homem e habitou conosco. João Batista, ao ser interrogado pelos líderes religiosos, deixou claro que não era o Messias, nem Elias, nem o profeta. Ele era apenas a voz que clamava no deserto, preparando o caminho para o Senhor. Essa referência vem de Isaías 40, versículo 3, uma profecia que apontava para o precursor do Messias. João cumpriu esse papel com humildade, dizendo que não era digno de desamarrar as sandálias daquele que viria depois dele. No dia seguinte, ao ver Jesus, João declarou: "Vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo." Essa é uma das declarações mais profundas sobre o propósito de Cristo, ser o sacrifício pelos pecados da humanidade. João também testemunhou ter visto o Espírito Santo descer sobre Jesus como pomba, confirmando que ele era o Filho de Deus e aquele que batiza com o Espírito Santo. Os primeiros discípulos de Jesus foram atraídos por meio do testemunho de João Batista e pelo próprio chamado de Cristo. 2 discípulos de João, ao ouvirem João dizer: "Vejam, é o Cordeiro de Deus", seguiram Jesus. Um deles era André, que logo compartilhou a boa notícia com seu irmão Simão Pedro, dizendo: "Achamos o Messias." Esse padrão se repete com Filipe, chamado diretamente por Jesus, que por sua vez chamou Natanael. Mesmo diante do ceticismo de Natanael, Filipe disse: "Venha e veja." Jesus surpreendeu Natanael ao revelar que conhecia ele antes mesmo do encontro. Natanael então reconheceu: "Mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel." O capítulo termina com a promessa de Jesus: "Vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem." Versículo 51. Uma referência ao sonho de Jacó, em Gênesis 28, versículo 12, indicando que Cristo é a ponte entre o céu e a terra. Amém. Assim nós terminamos esses 2 capítulos, de Lucas 1 e João 1, e nos ensinando que nós somos confrontados com a grandeza de Cristo. Ele não é apenas um homem bom ou um mestre de moral, ele é o Deus encarnado, o Criador que veio habitar entre nós. Isso nos ensina que a fé cristã não se baseia em ideias abstratas, mas em um relacionamento pessoal com Jesus, o Verbo que se fez carne. Percebemos também a importância do testemunho. João Batista
apontou para Cristo com humildade. André e Filipe compartilharam sua fé com os outros. Então nós somos desafiados a fazer o mesmo. Falar de Cristo com naturalidade, convidar as pessoas a verem quem Ele é. A promessa de Jesus a Natanael nos consola. Você verá coisas maiores do que essa. Isso nos lembra que a vida cristã é uma jornada de revelação crescente. Sempre há mais de Cristo a descobrir. Além disso, João nos desafia a crer, mesmo quando os outros rejeitam a luz. O texto diz que as trevas não a derrotaram. Em um mundo confuso e perdido, Jesus continua sendo a luz que dissipa as trevas. Ao lembrar que Jesus é o Cordeiro de Deus, nós somos levados a descansar na sua obra redentora. Nossos pecados podem ser perdoados, não pelos nossos próprios méritos, mas porque Ele levou a nossa culpa na cruz. Se a gente deseja conhecer a Deus, nós devemos olhar para Cristo. Como João afirma, ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito que está junto ao Pai se tornou conhecido. João 1, versículo 18. Que Deus continue nos abençoando e nos ensinando, nos revelando a sua vontade. E eu te encontro no próximo áudio. Tchau, tchau.